deixa pro final do vídeo, às vezes a gente esquece de se inscrever ou de dar aí um gostei, né? E o livro que a gente vai ler hoje é The Adventurer, de R.M. Autor. Aí, beleza? E o livro que a gente vai ler hoje é The Adventurer, ou Aventureiro, de R.M. Autor. Mas antes da gente começar, vamos dar aí um espaço para os nossos queridos e amados patrocinadores. Você já se pegou olhando para sua estante de livros e perceber que não sabe o que ler? Já aconteceu de você ler um livro que todos diziam ser bom e se decepcionar completamente? Você já foi até ruínas antigas à procura de respostas, mas não encontrou nada? Você quer um drama denso com reflexões que vai levar para a vida toda, não é? Então você precisa ler o meu livro. 70 vezes 7 é um drama religioso e policial que tem muitas reflexões boas que vai fazer você pensar e repensar a sua vida e as suas relações. Ele conta a história de Matheus Vieira, um policial que 15 anos depois de ter a esposa assassinada é nomeado como diretor de uma penitenciária. O que ele não sabia é que o cara que matou a esposa dele seria um dos prisioneiros que ele teria que tomar conta. E agora o Matheus está dividido entre perdoar esse homem ou se vingar por ele ter tirado tudo o que é mais precioso para ele. Então, se você gosta de um drama, de uma história bem emocionante, eu acho que você vai gostar de 70 vezes 7, que está em e-book na Amazon por R$ 6,99, ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele inteiramente de graça. Então corre lá na Amazon e confira o meu livro, que você com certeza vai amar. The Adventurer. Ele foi escrito por R.M. Autor, @RM_Autor lá no Wattpad. Vamos ver aqui o que ele fala dele mesmo. Me chamo Rodrigo Machado da Silva. Desde que me entendo por gente, crio personagens e enredos. Por muito tempo fiquei criando histórias para cenários de RPGs, sejam futurista, medieval, mundos realistas, fantasiosos e inúmeros modos. Irei postar aqui alguns contos, histórias e afins. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Muita gente que escreve começou do RPG, né? Tem muitos escritores que começaram no RPG e agora estão escrevendo. E o R.M. Autor, ele já escreveu aqui Não Pare de Correr, que é um conto, pelo visto, e The Adventurer, que é o que a gente vai ler, beleza? Vamos lá então conhecer o plot aqui do The Adventurer. O nosso mundo é mais complexo do que imaginávamos. Não somos aventureiros só por glória ou riqueza, somos por necessidade. Em um mundo moldado e adaptado para os portadores áuricos, que são extremamente poderosos, com todas suas habilidades elementais, onde pessoas como eu se encaixam, pessoas sem poderes. Por isso, eu serei um aventureiro. Todos irão saber que quando Marcos, o herói sem aura, chegar, tudo ficará bem. O protagonista é o meu xará, então já tem aí um espacinho no meu coração. E é exatamente o meu xará, porque ele escreve exatamente qual? Marcos. E realmente, assim como o protagonista, eu não sei usar magia. Só que isso é muito complicado. Os fantasmas do passado começaram a murmurar e uma grande tragédia se anuncia, cujo qual pode pôr em risco toda a sociedade como conhecemos. Qual o preço da verdade? Uma mentira pode ser o caminho mais certo? Se sim, até onde essa mentira pode ir? Por quantos anos, séculos ou milênios ela pode permanecer oculta? E o que ocorre ao mundo se ela for revelada? Então vamos começar no prólogo. Talvez o prólogo e o capítulo 1 juntos fique muito grande o vídeo. Se eu ver que vai ficar muito grande, eu vou ficar só no prólogo, beleza? Para algumas pessoas não existe tempo perfeito, mas com toda certeza para um bom torcedor, esse dia era a melhor representação de tempo perfeito e bastava olhar para a praia naquela manhã de pouco vento e muitas ondas. As equipes preparadas para entrar no mar, cada jogador com sua abraçadeira representando a qual time pertencia. O som das torcidas que vibravam em cada barco ao ver os jogadores de seus times, a leve brisa que balançava gentilmente as bandeiras das cores de cada time limitando seus respectivos campos, isso era uma visão e tanto para todos ali. E quando viram os jogadores começando a correr por cima do mar, rumo às suas posições, aumentaram freneticamente a vibração. Hoje pode Jesus, eu acho. Este era um evento não muito comum para um jogador amador de WoW
Fly, mas estava tão cheio quanto uma final nacional das grandes ligas. Pode-se dizer que uma boa parte daqueles ali presentes na torcida apenas queriam apreciar o banquete que seria dado por Otto Ortiz, membro da monarquia como duque do estado de Conste do reino de Zones, e principalmente pai do capitão do time vermelho. Segundo ele, uma grande notícia seria dada ao fim do jogo durante o banquete. Ao soar da trombeta, os jogadores começaram a correr sobre a água em informações planejadas. Os orbes de transmissão instantâneas responsáveis pela captura de imagens que seriam enviadas para as emissoras de rádio e televisão, assim distribuindo o evento por todo o reino, foram ativadas e começaram a sobrevoar o campo, algumas mergulhando, seguindo alguns jogadores e outras se distanciando para pegar melhor visibilidade para aqueles que estão vendo de suas casas ou bares. Simas, capitão do time vermelho, dando passos firmes por entre as ondulações do mar, observou um brilho fraco se formando mais para o centro do campo submerso. Porém, não foi o único. Elliot, bombardeiro do time azul, já pegava impulso através de uma corrida em linha reta na direção do centro da área delimitada pelas bandeiras. Simas alterou seu plano ao perceber que o bombardeiro de seu time estava sendo marcado por dois adversários. Então, com um sinalizador sobre uma onda que se formava sob os pés, pegou impulso se jogando dentro do mar. Eu acho as frases dele muito longas e divididas por vírgulas, que é uma coisa que vocês sabem que eu não gosto, porque eu já falei disso em outros livros. Tem momentos aqui que dá pra dividir a frase mesmo, que dá pra pôr um ponto e começar uma nova frase, pra não ficar muito longa e não correr o risco da gente se perder no raciocínio, tá? As botas Levian permitiam não só a estabilidade em cima das águas, como também uma propulsão que dobrava sua capacidade de deslocamento submerso. Todo jogador de Wafly sabia usá-la muito bem, mas Elliot era acima da média, cotado para jogar como bombardeiro no time nacional por sua margem de acerto. Incríveis 90% nos aros flutuantes. Ele não era qualquer adversário, e Simas sabia disso, porém não podia deixar que isso abalasse. Este jogo era importante demais para que perdesse sem se arriscar. Mano, olha isso. Isso tudo aqui é uma frase inteira. É uma frase só, não tem ponto, só vírgulas. E dá pra perceber que há momentos aqui que outra frase já começou. A runa de pontuação ainda não havia surgido, mas ambos giravam ao redor do brilho com toda a velocidade possível. Pelas regras, não podia ter contato físico antes da primeira runa surgir. Isso estava sendo bem usado por Simas, que alternava sua trajetória para forçar Elliot a recuar. E toda vez que ele tentava fazer o mesmo, Simas se aproximava da luz, pois se alguém tocar na luz antes da runa surgir, este seria expulso por obstrução. Essa era uma manobra excelente para retirar o bombardeiro do time adversário. Ambos já estavam quase nos seus limites pela falta de oxigênio quando a runa surgiu. Ó, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer. Ambos já estavam quase nos seus limites pela falta de oxigênio. Quando a runa surgiu, eles estavam praticamente lado a lado embaixo do mar. Se a gente pegar isso, ó, percebe que se a gente tivesse colocado um ponto aqui, teria mudado um pouco o significado de quando a runa surgiu. Porque, ó, vou mostrar. Se a gente colocasse o ponto depois de a runa surgir, como fica a frase? Ambos já estavam quase nos seus limites pela falta de oxigênio quando a runa surgiu. Entendeu? Quando a runa surgiu, ele já estava no seu limite. Agora, se a gente colocar o ponto depois do oxigênio, ambos já estavam quase nos seus limites pela falta de oxigênio. Ponto. Quando a runa surgiu, eles estavam praticamente lado a lado embaixo do mar. Percebeu a diferença de como muda o significado desse trecho aqui, dependendo de quando você coloca a pontuação? E se você não coloca ponto, a gente não sabe se isso aqui tem a ver com essa parte da frase ou se tem a ver com essa. E aí fica confuso. É isso que eu tô falando quando eu quero dizer que é bom você usar a pontuação usar mais pontos, porque muda completamente o sentido que a frase vai tomar. Vou tentar ler tudo com vírgula para ver como fica. Ambos já estavam quase nos seus limites pela falta de oxigênio. Quando a runa surgiu, eles estavam praticamente lado a lado embaixo do mar, e para os espectadores era difícil saber quem pegaria a runa primeiro, mas o bombardeiro do time azul não estava cotado para um grande time à toa. Percebe que em vários momentos a frase fica confusa, que a gente não sabe de qual parte a gente está falando. Por isso a pontuação ela precisa ser um pouco melhor.
Elliot girou seu corpo, desativando suas botas por menos de um segundo, deixando seus pés na direção de Simas e ativou novamente, fazendo cada um deles ser arremessado para as direções opostas da runa, que passou a centímetros entre eles. Simas perdeu pouco de ar que tinha forçado a subir, e Elliot indo igual a uma pala de canhão em direção à rocha. Com tudo calculado, girou novamente seu corpo, desativando e ativando as botas contra a rocha, fazendo uma propulsão violenta em direção à runa. Em seus pensamentos, ele já comemorava o ganho desse ponto. Essa manobra já foi treinada até a exaustão por seu time. Na superfície, Simas tinha apenas 30 segundos antes dos aros flutuantes surgirem. Fez um círculo com a mão para o interceptador de seu time, que logo entendeu. O interceptador saiu de sua posição enquanto a plateia se dividia em gritos de alegria e confusão. No outro barco, o time azul vibrava ao ver Elliot sair com o símbolo da runa brilhando a 2 centímetros do seu peito. Os 6 aros flutuantes começavam a se alinhar, 3 para cada lado do campo. Os 2 primeiros posicionados lado a lado estavam 2 metros da superfície, enquanto o terceiro e menor aro parava aos 5 metros logo acima dos outros. O interceptador vermelho continuava sua trajetória completamente diferente de sua função no jogo, saltando e mergulhando novamente cada vez mais rápido por todo o campo. Com um som sutil, porém alto o suficiente para que todos pudessem ouvir, os aros estavam ativos e as tentativas de pontuação poderiam ocorrer. Elliot alternava entre correr e deslizar pelas ondas, acompanhado de 2 defensores, um de cada lado, em direção aos aros adversários. O pedido de Simas fez com que o time vermelho tivesse apenas um interceptador livre para se opor ao bombardeiro, e os defensores forçando os 2 defensores vermelhos a ocuparem o papel que faltava. "Não!" gritou Simas automaticamente. "Continuem com meu plano!" Seguiram com as ordens de seu capitão, mas os olhares de raiva para Simas foram como um combustível extra, o que fez correr de uma velocidade surpreendente até mesmo para seu pai, que o observava sem expressar nenhuma emoção até aquele momento. Com o campo livre, o ataque azul avançou facilmente. A poucos metros dos aros, Elliot mergulhou, ativando suas botas, logo após se curvando para a superfície. Os 2 primeiros aros rendem 1 ponto cada. Ele almejava um menor e mais alto aro, que iria dar seu time 3 pontos logo de início da partida. Com propulsão total, ele se disparou para fora do mar em busca de seus pontos. Todos da superfície observaram atentos o bombardeiro azul saltar. A torcida se calou por um breve momento. Simas, aproveitando a pequena oportunidade, passou correndo pelos defensores, saltando e se preparando para agarrar algo, quando o interceptador vermelho surge com muita velocidade por debaixo dele, indo em direção ao aro menor de seu time, e Simas se prendeu aos ombros dele. A torcida de ambos os lados quebrou o silêncio, indo à loucura com o que estava vendo. Tanto barulho impossibilitou que o interceptador vermelho ouvisse que um dos braços de Simas havia estralado como se algo tivesse quebrado. Segurando a dor, ele firmou seus pés nas costas de seu companheiro e ativou as botas, o arremessando bruscamente para cima, e a mesma força jogou seu companheiro abruptamente em direção à água. Ele meio que usou o companheiro dele aqui como Mario usa o Yoshi para pular por um precipício em Super Mario World, né? Poucos metros de passar pelo aro, Elliot é atingido pelo golpe de corpo que Simas efetuou, fazendo-o girar em pleno ar para dentro nas bordas do aro, o que piorou a sua queda. Já Simas caía sem controle em direção ao mar, mas seu plano deu certo. Um pouco antes de se chocar com o mar, ele viu o brilho da runa em seu peito. Os defensores vermelhos já estavam deslizando em círculos no local de sua queda. Retornando à superfície, notou que os olhares de seu time haviam mudado. Agora aparentavam confiança em seu capitão. "Você não é o único com boas jogadas", gritava Simas ao avistar Elliot levantando-se do mar logo abaixo dos aros. O time vermelho pediu tempo para cuidar dos ferimentos de seus jogadores. O interceptador tinha torcido o tornozelo tentando parar a queda com as podas.
pontas, e Simas quebrou o braço esquerdo. Cada time poderia pedir 2 intervalos de recuperação de 1 minuto, era tudo que Simas precisava. Tem certeza que ainda quer fazer aquela manobra? Perguntou o interceptador vermelho enquanto o médico com braçadeira azul celeste com 2 peixes enrolava uma atadura escamosa no tornozelo do jovem. Óbvio, não pensou 2 vezes para responder. Simas, nós tentamos apenas uma vez no treino e olha o que ocorreu com seu braço. E tem mais, foi interrompido por Simas que olhava com uma expressão de raiva. O braço é de quem? Simas parecia não ligar para a dor enquanto o médico colocava a atadura escamosa em seu braço quebrado. Não posso perder. Antes que mais alguém falasse algo, a trombeta tocou anunciando o fim do intervalo de recuperação e Simas já voltava ao mar. Todos os jogadores voltaram para suas posições antes do intervalo. A runa voltou a aparecer em Simas. Novamente, a partida se iniciava. Durante quase 1 hora, o jogo foi muito disputado. Ambos os times marcando e interceptando pontos. Faltando menos de 1 minuto para o fim da disputa e com ela um empate com 14 pontos, Simas estava mais uma vez com a runa e logo acenou para seus defensores que mergulhavam rapidamente logo depois dele. Simas, submerso, enrijeceu seus braços, já esperando o impacto que ocorreu quando seus defensores o seguraram pelos cotovelos. No momento de contato, eles ativaram suas podas em propulsão máxima, empurrando-o com toda a velocidade. O impacto foi forte, mas a gana pela vitória foi maior do que a dor que sentia, já que ainda estava em estado de recuperação com a atadura. E em poucos segundos antes de sair do mar, Simas ativou sua propulsão máxima. Um estampido se misturou ao som dele saindo do mar e com o delírio da torcida que jamais havia presenciado essa manobra. A trajetória correta com a velocidade certa, esse era o ponto decisivo, tão almejado e fortemente disputado que levaria não só Simas, mas toda a sua equipe à vitória. Cada segundo era uma eternidade para ele, eram apenas aqueles centímetros que o separava de seu sonho. Nem mesmo a dor de seus braços tiraram a alegria de seu rosto, até que uma luz tomou conta de todo o local, seguindo de um calor insuportável acompanhado de uma onda de choque que fez o sonho de Simas escurecer completamente junto com sua consciência. Vocês perceberam, gente, que nessa parte do livro, nesses parágrafos, e a essa altura do jogo aqui, a gente já está acostumado com a ideia de botas de propulsão e eles mergulhando e sendo lançados e tudo mais. Isso demonstra que o autor ele tem bastante domínio do universo que ele criou e principalmente do esporte que ele criou, porque ele foi apresentando os elementos do esporte e as regras de tal forma que a gente foi compreendendo facilmente essa regra e se adaptando já a essa regra, sendo inserido já nesse mundo de maneira bem natural, a tal ponto que a essa altura, todas essas ideias que são estranhas para o nosso mundo, para a nossa realidade, já não estão mais estranhas para nós, que já estamos inseridos bem nesse livro. E isso demonstra que o autor ele tem pleno conhecimento e domínio do mundo que ele criou, ou pelo menos desse esporte, dessa parte. Aqueles que assistiam de suas casas e bares não acreditavam no que estavam vendo. Uma explosão tomou conta de todo o campo de Wafly. Ao passar do tempo, a população havia se aglomerado o mais perto possível da praia que sediava o evento. Aparentemente, algo atingiu o barco do time azul e gerou essa explosão, afirmava um dos guardas que tentavam segurar a multidão gloriosa. Vários médicos e clérigos foram convocados para ajudar com os feridos e retirar os destroços do mar. Por muito tempo, a operação de resgate foi mantida. Otto havia contratado os melhores médicos particulares para cuidar de seu filho e dos membros dos times. Mesmo fazendo isso, ele tentava não demonstrar sua raiva ao ouvir que algumas pessoas o acusavam de usar isso para tentar aumentar sua popularidade. Sua fama não era uma das melhores entre os menos afortunados. O ocorrido gerou comoção no reino de Zones, mas por um milagre não ocorreu nenhuma morte. Para muitos, uma prova de que as constelações regentes estavam observando a partida. Porém, para outros, esse ocorrido poderia estar escondendo algo ainda pior. Ao longo dos dias, os jornais foram esquecendo do ocorrido, mas se eles estivessem cientes do que os membros do conselho haviam encontrado dentro dos destroços, com toda certeza a notícia não seria esquecida por um longo tempo. Diferente das pessoas comuns, Simas não havia se esquecido. Seu sonho dependia da vitória dele naquela partida.
Galera, pelo que eu percebi, o próximo capítulo é um pouco mais longo que o prólogo. E esse vídeo já tá longo o suficiente, beleza? Então, pra não ficar muito longo o vídeo pra vocês, não ficar muito maçante pra quem tá assistindo, eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Eu achei o universo, a ideia e a história de The Adventure muito boa. Pelo menos o que eu li, eu tô achando o universo, o mundo muito bom. O autor parece ter bastante domínio mesmo do universo que ele criou. Ele sabe bem as regras desse universo e sabe como colocar essas regras pra gente de uma forma que a gente consiga se sentir inserido e não se sentir um estranho naquele universo novo, sabe? Eu acho que talvez o autor poderia trabalhar um pouco melhor na construção das frases, que ficaram muito longas, e algumas delas podia ter divisões melhores através de pontos ao invés de vírgulas. Acho que essa é a minha única crítica aqui à escrita desse autor. Fora isso, o livro e a história são muito bem escritos, o universo parece ser muito bom e dá na gente não só a vontade de continuar lendo, como a vontade de participar daquele universo. Em vários momentos eu senti que eu queria estar assistindo aquela partida. A minha nota para The Adventure é de 7 de 10. Eu achei muito bom tudo, mas eu acho que o livro pecou um pouco aí na questão das frases serem muito longas e prejudicou um pouco a leitura. Eu tive que ler e reler o texto várias vezes para poder entender o que estava acontecendo. Sem contar que em alguns momentos mudava completamente o sentido da frase por causa da forma como eu escrevia. Por isso eu vou botar essa nota de 7 de 10. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você estiver curioso, vai lá conhecer The Adventure no Wattpad. Eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E não se esqueça também de dar uma conferida no meu e-book, tá lá na Amazon, 70 × 7, que eu também vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. É isso aí, eu agradeço muito o carinho e a atenção que vocês estão dando para esse canal e para esse quadro aqui desse canal, tá? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.